Bom dia, irmãos. Esperamos que você esteja feliz com mais essa manhã, que nós podemos acordar com saúde, com paz, agradecidos a Deus pelo cuidado dele conosco. E vamos iniciar mais uma vez a nossa escola dominical e queremos convidá-la a participar conosco, cantando, adorando a Deus, e que realmente a palavra do Senhor possa falar conosco nesse dia. Nós vamos orar e pedir que as bênçãos do Senhor sejam sobre todos nós nessa manhã. Oremos. Ó Pai, muito obrigada por mais esse dia, obrigada pela manhã que o Senhor nos permite acordar. Agradecemos porque o Senhor tem nos guardado em paz, com saúde, o Senhor tem dado sustento aos teus filhos. E pedimos, Pai, que nesse dia a Tua palavra fale conosco, que o Senhor tenha liberdade de sondar o nosso coração através da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito venha falar conosco. Nós queremos render louvores ao Senhor e queremos Te agradecer por tudo o que o Senhor já fez por nós. Em primeiro lugar, nos dando a salvação em Cristo Jesus, permitindo que assim nós tivéssemos livre acesso à Tua presença. Aceita, ó Deus, esse humilde culto em adoração ao Senhor. Que cada um na sua casa possa te adorar, louvar e bendizer o teu santo nome. E que juntos nós possamos fortalecer o nosso coração nesses dias, aguardando, Pai, a tua vinda e permanecendo fiel e firme, Pai, nos teus caminhos. Abençoa a palavra que vamos ouvir e recebe os nossos cânticos como forma de louvor e adoração a ti. Em nome de Jesus, eu agradeço por cada irmão, Pai, que pode estar nesse momento unido num só coração, porque somos o corpo de Cristo. Muito obrigado a Deus, em nome de Cristo oramos, amém. Eu gostaria de deixar uma leitura com os irmãos que está em Salmos, capítulo 117, e diz assim: Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Nós vamos então adorar, louvar a Deus nessa manhã com os nossos cânticos, colocando em cada cântico o nosso coração, a nossa adoração ao Senhor. E nós vamos começar cantando Hoje é Tempo. Esse cântico, ele tem uma divisão, né, entre homens e mulheres, então eu vou fazer a parte dos homens e você pode me seguir se quiser, e a Raquel vai fazer a parte das mulheres. Mas vamos cantar com bastante alegria, adorar a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Nesses dias que temos passado com dificuldade, não podendo nos reunir pessoalmente, mas podemos estar reunidos em um só coração nesse momento. Então vamos adorá-lo nesse mesmo coração. Hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este
vamos adorar a Deus. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nesse mesmo coração de louvor, de adoração, nós vamos cantar Deus Supremo és. Declare esse amor, né, do seu coração a Deus. Deus Supremo és, soberano em glória,
nós vamos orar e na sequência vamos ouvir a palavra que a Josete tem para nos trazer nessa manhã. Vamos orar. Ó Pai, muito obrigada mais uma vez, porque o Senhor está nos abençoando, tem nos guardado, está cuidando de nós. Nós queremos agora entregar esse tempo de estudo da palavra em adoração a Ti. Fala conosco, ó Deus, através do estudo que vamos ter. Abençoa a Tua serva que vai nos trazer esse estudo nessa manhã. É o que eu lhe peço em nome de Cristo Jesus e agradeço. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez estamos, então, preparados para uma aula da nossa escola dominical. E antes de eu começar diretamente a aula de hoje, os versículos de hoje, eu gostaria de fazer duas observações, né? Como nós não estamos tendo aula presencial, e às vezes surge durante a aula algumas dúvidas. Eu sei que alguns irmãos têm tido alguma dúvida com relação a alguns assuntos e não tem como perguntar na hora. Então, eu gostaria de falar para vocês, se for surgindo dúvidas no decorrer da aula, você pode anotar, né, o versículo, qual é a sua dúvida no caderninho, me mandar depois uma mensagem no particular, no meu celular, no WhatsApp particular, ou se você não quiser mandar agora, você vai anotando. E quando a gente voltar para as aulas presenciais, teve uma irmã que falou comigo, ela falou assim, nossa, eu tenho um monte de coisa anotada, que eu acho que a primeira aula a gente vai precisar fazer só perguntas e respostas. Mas não tem nenhum problema. Você pode ir anotando no seu caderninho, e se você quiser fazer para mim logo depois da aula, a pergunta, e à medida que eu tiver condições, eu vou respondendo, né? Conforme eu tiver a resposta para as perguntas que surgirem, alguma dúvida no decorrer, então, da aula. Então, você anota e depois você me manda a pergunta, ou você, quando a gente voltar, você tenha os versículos e a pergunta pronta para fazer. Assim, a gente não vai ficar com dúvida, porque, infelizmente, né, como não é presencial, não tem como eu responder na hora as perguntas que começarem a surgir. Também, eu gostaria de esclarecer, houve uma pergunta, né, com relação a isso, sobre a aula passada, eu já respondi para a pessoa diretamente, mas eu gostaria só de falar um pouquinho sobre isso aqui, porque se tiver outras pessoas que tiveram a mesma dúvida, então a gente já esclarece esse ponto, certo? Então, voltando aqui para a Epístola de Tiago, capítulo 1, nós ainda estamos no capítulo 1. Eu gostaria de deixar com os irmãos uma coisa desse capítulo, para você ter em mente que o versículo-chave desse capítulo é o versículo 5, né? Que se alguém está necessitando de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar, que Deus vai conceder essa sabedoria. E realmente, nós precisamos de sabedoria para saber como agir, que atitude tomar em meio, né, a essa pandemia, em meio a tantos questionamentos que surgem, de repente, né, surgem alguns questionamentos, surgem alguns pontos apocalípticos, escatológicos, e as pessoas começam a ficar com muitas dúvidas. Então, a gente realmente tem que buscar em Deus sabedoria para entender a aprovação, para entender a vontade de Deus, sabendo, como diz o versículo 17, né, que Deus continua sendo o mesmo, que Deus é o Pai de toda boa dádiva, Deus é o Pai que é perfeito, que Ele não muda, que nele não há mudança, né? E o seu querer é segundo a verdade, que Ele nos gerou para uma vida de bênção, para uma vida de verdade. Então, confiando nisso, nós vamos buscar de Deus sabedoria para agir nas horas difíceis. Outra coisa que ele fala nessa primeira parte aqui, que nós já tratamos, antes da gente entrar no segundo assunto do capítulo 1, que vai a partir do versículo 19, ele fala com relação à aprovação, que a aprovação, né, é algo que Deus vem, que Deus nos dá, que Deus permite, e que nós temos que a nossa reação diante da prova é alegria, é perseverança, porque é algo que Deus está fazendo para nos aperfeiçoar. E depois, no final, ele fala, no mesmo capítulo, falando ainda sobre provação, que ninguém é tentado por Deus, que Deus a ninguém tenta, e que quando nós somos tentados mediante a nossa própria cobiça,
como eu falei na aula passada, que nós somos tentados pelo quê? Concupiscência, sistema mundano e o diabo. E aí surgiram algumas coisas, como diferenciar a tentação da aprovação. Então, eu vou dar apenas um exemplo aqui para a gente entrar na outra aula. Então, um exemplo, vamos pôr Jó como exemplo, né? O livro de Jó. Deus permitiu que Satanás provasse a Jó. E a prova de Jó. Como exemplo, perdeu um ente querido, Jó perdeu todos os seus filhos. Isso não é uma tentação. Isso é algo que todos nós passamos, né? Então, isso é uma prova. Perder um ente querido, perder o emprego, ter problemas financeiros, né? Isso não é tentação. Isso é o quê? Provação. Deus nos dando algumas provas. Agora, a maneira como nós reagimos a isso pode se tornar uma tentação. E aí isso não é de Deus. Isso é quê? Da nossa própria concupiscência, da nossa soberba, do sistema mundano, do inimigo que pode nos tentar. Então, a maneira como nós vamos reagir a essas perdas é que pode se tornar uma tentação, como aconteceu com a mulher de Jó. O que ela falou para Jó? A Bíblia fala que Jó, em nada disso, Jó pecou, porque ele recebeu isso realmente como uma provação, ele não entendia nada do que estava acontecendo com ele, mas em nenhum momento ele o quê? Se revoltou contra Deus, que foi o que a mulher dele falou. Então, a mulher de Jó foi usada para o quê? Para tentar. Ela falou para ele, né? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, aí está a diferença. Isso vem da nossa própria concupiscência, né? Então, não podemos falar assim, eu caí em pecado por causa dessa prova e colocar a culpa em Deus. Não. A Bíblia é bem clara que Deus a ninguém tenta. Deus nos dá uma prova como uma boa dádiva para que nós possamos ser aperfeiçoados. Agora, as nossas emoções, a maneira como nós reagimos a essa prova, vem a tentação pelo quê? Pela nossa concupiscência, tá? Então, só para deixar essa diferença aí, para que os irmãos possam entender, quando o Tiago fala sobre provação, e depois quando ele fala que a provação é algo que Deus, que nós somos bem-aventurados quando nós passamos por ela, e aquele que suportar, ele vai ser aprovado, vai receber até uma coroa, né, a coroa da vida, porque ele está sendo aprovado pelo seu amor a Deus, mas ao mesmo tempo ele fala que ninguém é tentado por Deus, que a tentação não é da parte de Deus. Então, nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelo sistema mundano e pelo diabo, que pode usar uma prova para nos tentar, porque depende da maneira como nós vamos reagir a essa prova, tá certo? Muito bem, então se você tiver dúvida com relação ao decorrer da aula, anota, depois você me manda, ou você espera a gente voltar nas nossas aulas presenciais. Agora, voltando então para a Epístola de Tiago, eu vou ler a partir do versículo 19, né? Que nós paramos semana passada, no versículo 18, e a partir daí agora, o Tiago muda um pouco, né? Ele começa a falar sobre a prática da palavra, a prática daquilo que nós temos aprendido. Como que nós vamos agir diante daquilo que nós estamos aprendendo, diante da palavra de Deus. E lembrando sempre que para a gente poder praticar essa palavra como Deus quer, nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Tá? Então, vamos a partir do versículo 19. Saber estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, ele será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso,
deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, agora, a partir daqui, do versículo 19, né? Tiago começa a falar sobre a vida prática e como nós vamos colocar em prática aquilo que nós temos ouvido da palavra de Deus. E é interessante que ele começa a falar sobre ouvir e falar. Eu não vou tratar especificamente aqui sobre o falar, sobre a língua, porque isso ele trata bem mais, de uma maneira bem mais clara no capítulo 3. Então, quando nós chegamos lá. Mas aqui ele está falando realmente de você ouvir mais a palavra de Deus antes de você tomar atitudes, antes de você fazer comentários, né? E é interessante que ele fala tardio em irar-se, porque depende das nossas palavras, nós podemos levar outros à ira, né? Então ele está falando aqui com relação ao controle que o homem espiritual tem nas suas emoções, e isso vai refletir nas suas palavras, né? Quando nós controlamos as nossas emoções, um homem com emoções descontroladas, as suas palavras não têm controle. Ele vai falar um monte de coisa que pode agredir os outros, pode levar as pessoas à ira. E quando nós estamos irados também, nós falamos aquilo que não devemos falar. E é exatamente isso que Tiago está tratando aqui. Que nós precisamos cuidar das nossas emoções, do nosso homem interior, do nosso homem espiritual, né? Refletindo na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, para quê? Para não se irar e não falar algo que nós vamos mais tarde nos arrepender, né? Então, o filho de Deus, ele deve ouvir, né? Como a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que nós devemos ouvir todas as coisas e reter o que é bom. Se nós retermos o que é bom, isso não nos levará à ira. Porque a ira, ele falou que não produz o quê? A justiça de Deus. Palavras que são movidas simplesmente pela emoção, ao invés de trazer justiça, ela vai trazer ira. Ela não vai trazer para nós aquilo que Deus quer. Então, quando ele fala que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios em falar, ele está falando assim: avalie aquilo que você vai falar. Antes de falar, pensa. Pensa naquilo que você vai falar. Pensa o que as suas palavras vai produzir na vida daquele que está ouvindo. Né? Porque a ira não vai produzir aquilo que é bom. A ira não vai produzir justiça, né? Então, às vezes você precisa, né? A gente fala muitas vezes que nós falamos muitas vezes a coisa certa na hora errada, né? Então, por isso que ele fala tardio em falar ou tardio em irar-se. Muitas vezes não é a hora certa de falar, né? A ira contra o pecado, ela é bíblica. A ira contra o erro, contra a injustiça, mas nós não podemos deixar que isso nos faça ser levados pela emoção e falar coisas fora do tempo, falar coisas fora da hora e falar coisas que, ao invés de produzir justiça, né, mesmo quando seja algo que está errado, muitas vezes nós falamos também na hora errada, e aquilo, ao invés de produzir justiça, aquilo vai produzir o quê? Mais ira e mais raiva. Então, olha o que ele fala aqui com relação a isso. É interessante que no versículo 12, né, ele fala assim, olha, sejamos tardio em falar, prontos para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, e aí ele fala agora qual deve ser sua atitude nesse sentido, né, para que você possa produzir justiça de Deus. Aí ele traz duas coisas aqui importantes, duas palavras aqui. Ele fala que nós devemos nos despojar de algumas coisas e nos revestir de outras coisas. Olha o que ele começa, então, falando o quê? Para que nós tenhamos esse controle emocional, para que as nossas atitudes não sejam levadas pela nossa emoção,
mas que realmente possamos estar falando pela razão, pensando naquilo que nós estamos falando, né, com paciência, com perseverança, como foi falado atrás, ele fala assim, nós precisamos nos despojar de algumas coisas. Portanto, para que você não fale aquilo que não deve, ele diz assim, despojemos de toda impureza, acúmulo de maldade. Então, você tem que se despojar de algumas coisas. Despojar, aqui é a mesma palavra para tirar a roupa. Então, você tira aquilo que é velho. Lá na Epístola de Efésios, ele fala sobre isso, né? Que nós devemos nos despojar de ira, de todas essas coisas que não agradam a Deus. Tirar a roupa velha, tirar a roupa suja, tirar o velho homem, né? É isso que Tiago está falando, é a mesma coisa, né? Nos despojar, tirar aquela roupa suja. Qual é essa roupa suja que nós não devemos ter? Impureza, acúmulo de maldade, né? Se tem na minha vida impureza, eu vou falar impureza. Se tem na minha vida maldade, as minhas palavras vão ser o quê? Maldosas. Por isso, irmãos, que nós precisamos nos despojar dessas coisas. Nos despojar dessas coisas. Por isso que ele fala, seja tardio em falar. Despoja disso primeiro. Tira isso da sua vida, né? Não deixa que isso seja a sua roupa. Mas isso tem que ser o quê? Tirado, despoja, né? Limpa, joga fora. A roupa suja, a roupa imunda, joga fora, né? Aí ele continua falando, de que você deve agora se vestir? O que você deve acolher? Em outra tradução fala revestir-vos, né? Aqui fala acolher, mas é no sentido de tirar algo e colocar outro. Com mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, o que você tem que fazer? Tira o velho homem, tira aquilo que faz parte da velha natureza, para que você possa se revestir do novo homem, que é a palavra de Deus, que é implantada em nós. Como nós nos revestimos do novo homem? Quando a palavra de Deus começa a fazer parte da nossa vida. E essa palavra é poderosa para quê? Para salvar as nossas almas, né? Eu citei o versículo e vou citar de novo. Lá em Romanos, Paulo fala, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Então, aqui Tiago fala que essa palavra ela é implantada em nós. Qual é? A palavra de fé que pregamos, que se confessarmos a Jesus com a nossa boca e em nosso coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. E Paulo fala aqui, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, o que nós temos que fazer? Tirar a roupa suja e colocar no lugar da roupa suja o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus, que é o quê? Útil para todas as coisas. A palavra de Deus que vai nos dar sabedoria, né? Ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão, ela é útil para a correção, né? Então, essa palavra implantada em nós não vai levar-nos a agir só pelas nossas emoções. E isso pode nos levar à ira, né? Então, ele fala assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus crie raiz em nossa vida. É isso que Tiago está falando. Ela tem que ser implantada em nós. Isso é, tem que plantar nos nossos corações a palavra de Deus. Então, ele fala, vocês precisam ser praticantes dessa palavra. Eu só vou ser praticante da palavra de Deus se essa palavra estiver em mim. O salmista, lá no Salmo 119, né, no versículo 8, ele fala, como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele traz a resposta, observando segundo a tua palavra. Agora, para que eu possa observar a palavra de Deus, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, o Tiago está falando assim, você quer ter uma vida prática de conformidade com a palavra de Deus, essa palavra tem que ser implantada na sua vida. As suas ações, né, ela não pode ser baseada
Da palavra de Deus. Agora, esse ouvir não é simplesmente ouvir, mas ouvir de uma maneira prática. Ouvir colocando isso no meu agir, no meu dia a dia, né? E ele vai falar assim que esse ouvir da palavra de Deus, essa implantação da palavra de Deus no coração do Filho de Deus, ela vai ser o quê? Colocada em prática através das minhas ações. Por isso que o Tiago trata muito sobre obras na sua carta, né? E ele está falando isso baseado na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus realmente é implantada na minha vida, eu não sou apenas ouvinte, mas ela é colocada no meu coração, eu não vou esquecer dessa palavra. E essa palavra vai ser aquilo que vai ser o carro mestre das minhas ações. Ele continua dizendo, porque se alguém é ouvinte, não praticante, ele assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto, pois assim mesmo se contempla e se retira para logo esquecer de como era sua aparência. Se você ouve a palavra de Deus, né? Ouve uma mensagem muito maravilhosa, bonita, foi ali, ouviu. Quando chega na hora de você tomar alguma atitude, você não lembra dessa palavra para saber a atitude certa que você vai tomar, você não está agindo em sabedoria. Ele está falando que quando nós formos tomar alguma atitude, as nossas ações, elas têm que ser baseadas na palavra de Deus, nessa palavra que foi implantada a nós. Nós não podemos nos esquecer disso. Irmãos, para isso, nós precisamos o quê? Buscar em Deus sabedoria. Buscar em Deus sabedoria, para saber as ações que nós vamos tomar. Essa prática da palavra de Deus justamente vai refletir nas nossas atitudes, vai refletir nas nossas ações. Se as nossas ações não refletir o aprendizado da palavra de Deus, essa palavra foi inútil. Aquilo que foi falado para nós foi inútil, né? Nós esquecemos. Nós somos ouvintes o quê? Somos ouvintes que não pratica a palavra de Deus, nós estamos nos enganando, ele está falando aqui. Mas ele continua. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, preste atenção, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Né? Nós não podemos deixar de pensar nisso. A lei perfeita, a lei de Deus, a lei da liberdade. O Novo Testamento, o Novo Pacto, nos libertou da escravidão da lei, nos libertou, né, do jugo. Porém, essa liberdade não é para a gente fazer aquilo que a gente quer, ao nosso bel prazer. Essa lei da liberdade é para agirmos de conformidade com a palavra de Deus, para agirmos de conformidade com a lei perfeita. Fomos libertos do jugo da lei, porém nós somos libertos para servir a Deus. E ele continua falando. E essa liberdade Deus nos deu, baseado no nosso livre-arbítrio. Nós somos livres realmente para fazer aquilo que nós queremos. Mas se nós somos salvos, se a nossa alma foi salva, se nós somos filhos de Deus, nós temos que usar essa liberdade de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E ele fala assim, que não é ouvinte negligente, mas ele faz o quê? Ele persevera. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às crises, ele vai perseverar na palavra de Deus. Mais operoso praticante, isso é, ouve a palavra de Deus, retém a palavra de Deus implantada na sua vida e coloca isso em prática. Irmãos, isso é para o nosso bem. Olha o que diz, Deus fala que Deus, né, não tenta ninguém, porque toda boa dádiva, voltando lá para o versículo 17, e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É a palavra desse Deus, esse Deus imutável, esse Deus bom, esse Deus que tem boas dádivas, esse Deus perfeito.
Então, se praticarmos essa palavra, isso vai ser só para o nosso benefício. Olha o que ele fala aqui, olha, que aquele que é praticante da palavra, aquele que persevera na lei perfeita, na lei da liberdade, não sendo negligente, ele será bem-aventurado. Feliz. Feliz em quê? No que realizar. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, ela vai nos tornar pessoas felizes. Não vamos carregar um jugo, né? Eu sempre falo isso na escola dominical. A vida cristã, ela não é feita de regras, né? Isso pode, isso não pode, você faz isso, você não faz isso. Não, ela é uma vida de conduta. Condutas que nós vamos tomar mediante a palavra de Deus. Não aquilo que nos é imposto, por isso que é uma lei de liberdade, mas aquilo que é para o meu bem, que está de conformidade com a palavra de Deus. E a Bíblia fala que a pessoa vai ser o quê? Esse será bem-aventurado no que realizar. Qual é o propósito de Deus em deixar para nós a sua palavra? Para que nós fôssemos pessoas bem-aventuradas. Qual é o propósito de Deus em nos pedir para observar a sua palavra, para ouvir a sua palavra, para deixar a palavra de Deus ser plantada em nossas vidas, para que sejamos felizes. Aquele que persevera, aquele que é operoso nessa palavra, a Bíblia fala que ele vai ser bem-aventurado no que realizar, né? Então, nós precisamos ter isso em nossa mente. E aí, mais uma vez, ele volta a falar sobre, né, aquele que tem a palavra de Deus implantada na sua vida, aquele que persevera nessa palavra, ele tem o quê? Controle da língua. Aí a gente pensa aqui, irmãos, no fruto do Espírito Santo. Um dos frutos do Espírito Santo, qual é? Domínio próprio. Isso só é conseguido pela palavra de Deus, quando a palavra de Deus é plantada no meu coração. E aí ele fala, olha, se alguém quer ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Né? O verdadeiro cristão, o que significa a palavra religião? Religião quer dizer ligar com Deus, ligado com Deus. É isso aí que significa a palavra religar. Então, aquele que foi religado com Deus, não estamos falando de religiões no sentido de denominações ou de seitas, né? Isso não é isso que Tiago está falando aqui. Ele está falando daquele que foi religado com Deus, que serve a Deus, né? Ele fala que se você quer realmente ser essa pessoa que está religada com Deus, primeira coisa, você vai refrear a sua língua, você vai pôr em prática a palavra de Deus, né? Não agindo conforme as suas emoções, mas agindo conforme aquilo que a palavra de Deus ensina. E ele coloca de novo, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que acontecia nesse período aqui? O Novo Testamento ele dá muita ênfase a cuidar de viúvas e de órfãos. Irmãos, nesse período não existia aposentadoria, né? Se morria o chefe da casa, se a mulher, que na época era uma pessoa que não era igual ao homem, né? A mulher não era vista dessa forma, ela não tinha recursos, ela ou tornaria-se escrava, e seus filhos também se tornariam escravos, porque eles não tinham recurso para sustento. Então, por isso que em muitos lugares na Bíblia é enfocado o fato de se o quê? Ajudar, sustentar, porque realmente uma viúva naquela época, ou órfãos, que é pessoas que perdeu pai e mãe, ela ficaria totalmente desamparada. Não existia pensão, né, por morte. Os órfãos não tinham esse recurso também de receber a pensão dos pais, então ficaria totalmente desamparado. Quando o chefe da casa, na cultura judaica, ele morria e já tinha filhos que trabalhavam, então era obrigação do filho mais velho cuidar da mãe e cuidar dos irmãos mais novos. Isso é cultura judaica, então não ficaria desamparado. Por isso que Paulo, escrevendo, se eu não me engano, a Timóteo, ele fala que era para cuidar daquelas que realmente eram viúvas.
Isso é, aquelas que não tinham filhos, que trabalhassem, que pudessem cuidar da sua mãe. Eram aquelas que eram sozinhas. E os órfãos também, aqueles que eram sozinhos. E isso a gente pode trazer, né? Por isso que ele dá ênfase a isso, mas a gente pode trazer para aqueles que não têm condições nenhuma, né, de se sustentar, não tem nenhum meio. É também papel da igreja ajudar e auxiliar. E graças a Deus nós temos feito isso. Agora com essa pandemia, nós temos vários irmãos doando alimento para ajudar famílias necessitadas. O Tiago fala que isso é uma das maneiras, né, de mostrar a nossa fé em Cristo, como isso é a nossa maneira de praticar a palavra de Deus, é ajudando os necessitados. Isso é uma das maneiras que nós estamos praticando a palavra de Deus, ajudando aqueles que necessitam. Aqui no caso ele cita viúvas e órfãos nas suas tribulações, isso é nas suas dificuldades. Mas hoje, como igreja, nós ajudamos aqueles que realmente necessitam disso e nós temos feito isso agora, um bom exemplo nessa pandemia. E a segunda coisa que ele trata aqui é a si mesmo guardar incontaminado do mundo. Então, quando a palavra de Deus é implantada em nós, realmente nós vamos nos guardar do mundo, né? Aquilo que 1 João fala, eu vou ler novamente, se você quiser aí me acompanhar, o que é que João fala? O que é nos guardar incontaminado do mundo? João é bem claro com relação a isso. João capítulo 2, versículos 15 em diante, ele diz, 1 João, primeira epístola de João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede de Deus. Do mundo, não procede do Pai, mas procede de Deus. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, irmãos, concluindo a nossa aula de hoje, né? Nós precisamos buscar de Deus sabedoria para agir, não movido pelas nossas emoções, mas conscientes, né? Sabendo o que nós estamos fazendo, tendo sabedoria para agir, e isso vai ser como? Nos despojando das coisas do mundo, nos despojando de maldade, tirando, né, a roupa suja, que é o velho homem, tudo aquilo que faz parte da velha natureza da nossa vida, nos revestindo da pessoa de Cristo Jesus, através da sua palavra, deixando a palavra de Deus ser implantada em nossas vidas, né, guardadas nos nossos corações, sendo praticantes da mesma, não ouvindo apenas, mas colocando em prática aquilo que nós ouvimos, através de nossas ações, né? E aí nós vamos nos guardar de sermos contaminados por as coisas deste mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e durante essa semana, né, nós possamos lembrar da palavra de Deus e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar para mim no particular, no meu WhatsApp, ou então você anota e logo em breve, quando estivermos reunidos, você pode então fazer suas perguntas. Que Deus abençoe este domingo e que realmente possamos ser ouvintes operosos da palavra de Deus. Que bênção, né, irmãos? Nós podemos aprender com a palavra de Deus. Aquela palavra que nos dá segurança, direção e sabedoria. Que Deus possa realmente abençoar os nossos corações nesse dia. Eu tenho alguns avisos que eu gostaria de deixar com a igreja e lembrando, né, que as atividades presenciais estão suspensas ainda, mas nós temos a oportunidade de participar dos cultos através do culto online. E se você tem
qualquer dificuldade, você pode entrar em contato conosco, nós vamos te auxiliar, mas temos sempre passado os links para que você participe conosco também. O nosso boletim também é colocado online no site da igreja, você pode consultar todo final de semana, tem um novo tema, um novo editorial e também uma maneira de participarmos do trabalho que a igreja tem feito. Lembrando a respeito dos dízimos e das ofertas, nós, pelo motivo de não estarmos nos congregando, nós temos colocado também a conta da nossa igreja. Se você tem o desejo de fazer a sua contribuição, você pode fazer através do depósito na própria conta da igreja. E também, se tiver qualquer dificuldade, pode entrar em contato com os irmãos responsáveis para que a gente continue fazendo, né, os pagamentos dos nossos compromissos, fazendo as transferências de ofertas aos irmãos missionários que também contam, né, com essas ofertas. E desde já nós queremos deixar o nosso obrigado àqueles que têm sentido e têm feito, né, essas transferências também. Nós tivemos ontem o Juninho e a Gra recebendo a cesta solidária na igreja, as contribuições, e a cesta de amor também continua sendo arrecadada. Se você, por algum motivo, não conseguiu levar, você pode entrar em contato com a Gra ou com o Alan e pedir que eles combinam com você e passam para retirar essas doações. Temos abençoado várias famílias através das doações que cada irmão tem feito. Então, às vezes com um pouquinho você contribui e isso vira bastante para aquele que não tem ou que está passando por mais necessidade. E se você sabe de alguma família que precisa de ajuda, também se você está precisando dessa ajuda, você pode procurar a Josete ou a Gra e isso será, essa cesta será destinada à sua família e nós queremos dessa maneira também contribuir com o trabalho social que a igreja tem feito. Hoje nós teremos logo mais às 19h30 o nosso culto de adoração. Convidamos a todos para participar conosco e que nós tenhamos realmente um coração preparado para adorar a Deus nesse culto. Maio, nós estamos falando no tema Famílias Servindo em Amor. E que a gente possa, junto da nossa família, nesse tempo em que nós estamos mais guardados dentro de casa, que nós possamos adorar a Deus com as nossas vidas, no trabalho dentro do nosso lar, junto da nossa família, que possamos ter um tempo de oração, de conversa e que possamos aproveitar esse tempo em que nós não podemos estar indo à igreja, né? Mas que a gente possa aproveitar esse tempo em família e aprender da palavra, estudar juntos, orar juntos e fortalecer o nosso coração nesse tempo. O nosso 11º retiro de casais também está sendo preparado com muito carinho. Ele acontecerá do dia 23 ao dia 25 de outubro em Serra Negra e o pastor Sérgio Leoto e a sua esposa Magali serão responsáveis por trazer os estudos para os casais. E o tema desse ano é casamento, reavaliar para crescer. Se você ainda não fez a sua inscrição e tem o desejo de participar, você pode procurar qualquer um dos casais do Ministério de Casais. Tem a Andresa, o Fernando, o Du e a Dora, o pastor e a Josete, eu e o Jair. Você pode dar o seu nome, a gente combina a respeito dos pagamentos também. E estamos preparando com muito carinho, aguardando e esperamos que realmente isso possa acontecer, né? Estamos com fé que vai dar tudo certo também. Já estamos no final, né, da nossa escola. Eu quero deixar aqui a lembrança dos aniversariantes dessa semana. Tivemos no dia 12, aniversário de casamento da Inês e do Marcos Bento. Também no dia 13, aniversário do Paulo César Câmara. E no dia 14, aniversário da Beth Leal. Eu quero, em nome da igreja, parabenizar cada um dos irmãos e deixar aqui o nosso abraço, né, fraterno, e que muito em breve a gente possa estar juntos para nos abraçar, para confraternizar nesse dia.
Que Deus abençoe o seu dia, o seu domingo, que você tenha um domingo em família, com a paz de Deus e que a palavra dele possa frutificar no nosso coração nesse dia. Esperamos estar juntos logo mais e nesse momento então nós vamos orar, agradecer a Deus mais uma vez e dedicar mais uma vez esse culto a ele. Oremos. Ó Pai, muito obrigada pelo estudo da palavra que nós tivemos. Nós agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo que fala conosco, porque a tua palavra nos instrui, nos orienta, porque o Senhor, através da tua palavra, nos dá sabedoria e direção para as nossas vidas. Eu peço que o Senhor continue olhando pelo teu povo, olhando pela nossa igreja, pelos irmãos que congregam conosco, para que nós possamos juntos, Pai, passar por esse tempo difícil de distanciamento social, mas que estamos num só coração, unidos, Pai. Em Cristo Jesus, nós somos um só corpo. Abençoa, Senhor Deus, o domingo de cada família. Abençoa o nosso dia, que nós possamos te honrar e bendizer o teu santo nome com as nossas vidas e que logo mais possamos estar novamente unidos em um só coração para louvarmos, bendizermos o Senhor e ouvirmos mais uma vez aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Guarda-nos, ó Deus, nesse dia. Muito obrigada pela disposição de cada irmão em contribuir nesse trabalho que é do Senhor. Que o Senhor possa abençoar também a nossa família pastoral. E olha, Senhor Deus, por cada membro da família pastoral, para que tenham saúde, paz e que possam dessa maneira conduzir esse rebanho que o Senhor tem dado. Abençoa os irmãos que fizeram aniversário nessa semana, derramando bênçãos sem medida, Pai, em suas vidas, nas suas famílias, abençoando, Pai, para que eles tenham anos de vida felizes na Tua presença. É isso que nós oramos, agradecidos, e entregamos esse culto em adoração a Ti. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe o seu domingo, que você tenha um domingo bem feliz e que você possa aproveitar em família. E logo mais nós vamos passar então o link. Se você tiver qualquer dúvida, você vai entrar ao vivo através desse link para poder tirar as dúvidas diretamente com a Josete. Que Deus abençoe a vocês, um beijo para cada um e até mais tarde.